Pessoal, então vamos começar pela questão 1. A questão 1 é sobre média aritmética. Então, o que significa uma média aritmética? Quando eu tenho vários valores numa tabela, tá? E eu quero saber qual é o valor central, qual é o valor médio que eu tenho entre todos esses números. Então, tem lá, ó, vou ler a questão. O quadro a seguir apresenta a altura dos jogadores de basquete do time do 8º ano do Colégio Y. A altura média dos jogadores desse time é de... Então, vamos lá, olha, cada um tem uma medida diferente. Arthur, Bernardo, Fernando, Guilherme, Marcelo, Otávio e Wilson. As medidas são próximas, porém, para mim descobrir qual é a média aritmética, ou seja, a medida central entre eles, eu tenho que fazer aí duas operações matemáticas. Primeiro, eu vou somar todas as alturas. Então, soma a altura do Arthur, do Bernardo, do Fernando, do Guilherme, do Marcelo, do Otávio e do Wilson. Soma tudo. Com o resultado da soma, aí você vai dividir pela quantidade de jogadores que tem. Tá? Então, repetindo. Para vocês descobrirem qual é a alternativa correta, soma todas as medidas e divide pela quantidade de jogadores. Isso é o modo em que se descobre uma média aritmética simples, ok? Alguma dúvida do que tem que fazer aí? Lu, eu disse que, nesse caso, que tem, nós temos aqui bastante números com vírgula, pode usar, sim, a calculadora. Pode usar a calculadora para somar todos os valores, né? E dividir pelo total de jogadores. Ah, sim, sem problemas. É verdade, porque a gente está trabalhando com número decimal. Bem, alguma dúvida? Você quer apresentar o próximo, Eliana? Então, vamos lá. Questão 2. A figura abaixo representa uma igualdade, que nós temos, ó, V igual a T dividido por M mais 3. Uma igualdade, né? Onde temos T igual 43. Essa letra aqui, né, T, vale o quê? Vale 43. O M vale 1,5. Qual o valor aproximado de V para que a solução da expressão algébrica seja verdadeira? Dá para ser verdadeira, então você tem que fazer o cálculo, né? No lugar do T, você vai colocar o número 43, no lugar do M, você vai colocar o número 1,5, e aí você vai fazer... Pois não. Isso é só para quem for de inspiração, quem está com essa ruim? É para todos, porque aqui nós temos questões de recuperação, questão de revisão, é para todos que estão, né, para todos vocês. E nós temos também questões de aprofundamento e também questões desafiadoras, tá? É para todos. Nós resolvemos fazer um só, porque aí todo mundo participa. A gente dá a nota para todo mundo. Obrigada. Então, gente, isso aqui é só substituir, tá? A letra T por 43, lembrando que se você vai fazer na calculadora, você tem que fazer, colocar entre parêntese o M mais 3, né? Porque se você dividir sem colocar em parêntese, porque o T está dividindo todo mundo, está dividindo a soma, a não ser que você faça essa soma primeiro, ó. No lugar do M vai entrar o quê? 1,5, dá para fazer de cabeça, né? 1,5 mais 3 dá quanto? Quanto é 1,5 mais 3? Eu não estou vendo os comentários. Tem que falar. 4,5. Muito bem. Dá para fazer de cabeça, né? 1,5 mais 3, 4,5. Aí, o T não vale 43? Você vai fazer a divisão entre 43 dividido por 4,5, certo? Que é a soma. E aí, você vai fazer essa divisão e o valor... né, vai ser um número aproximado, você vai ver aqui qual que é, tá? Bem fácil. Tudo bem? Quer fazer o próximo, Lu? Pode ser. A questão 3, pessoal, diz o seguinte: observando a figura seguinte e supondo que todas as maçãs que estão na balança tenham a mesma massa, ou seja, todas as maçãs têm o mesmo peso, determine quantos gramas tem cada maçã. Então, vocês estão visualizando aí pela figura uma balança em equilíbrio, tá? Ó, pode ver que um lado da balança está equilibrado com o outro lado da balança. E o que o problema quer saber? Quantas gramas tem cada maçã, tá? E tem os pezinhos juntos aqui, ó, de 200 gramas, mais 200 gramas, do outro lado também tem 200 gramas. Então, para vocês resolverem
esse problema aqui, ó, olhando por essa figura, vocês vão ter que montar uma equação, tá? Porque equação não é uma igualdade? E aqui está representando uma igualdade, ó. Se a balança está em equilíbrio, significa que está representando uma igualdade. Então, com isso, vocês vão ter que montar uma equação. Então, como assim, professora, eu vou montar uma equação com essa figura? Então, está dizendo no problema que cada maçã, elas têm o mesmo peso, tem a mesma massa. Então, você pode representar a maçã por x. Então, desse lado aqui, ó, tem 2 maçãs. Então, como fica escrevendo esse problema como uma equação? Cada maçã não vale x? Então, x mais x, como é que fica? 2x. Isso. Então, ó, vejam bem. Leonardo também. Você tem que acompanhar o que eu estou falando aqui pela figura. Ó. 1x mais 1x, 2x. Então, são 2x mais esses pezinhos aqui, ó. Qual é a soma deles? 400. Isso. 400. Então, voltando, ó. Leonardo, Isso, voltando. Muito bem. 2x mais 400 é igual, a balança em equilíbrio, ó, é igual ao outro lado aqui, ó, da equação, ó. Quantas maçãs tem? 4, né? Então, vai ficar 4x. Isso, 4x mais o pezinho aqui? 200. Isso. Viu? Então, vamos lá, ó. Reformulando aqui, ó, a equação, ó. 2x mais 400 é igual a 4x mais 200. Aí, com isso, vocês têm uma equação simples, que aí vocês sabem como é que tem que fazer para resolver, né? Uma equação simples. Lembra que tem que passar tudo que tem x antes do sinal de igual, e os números depois do sinal de igual, e o que é transportado, o número que é transportado muda de sinal. Daí vocês vão conseguir chegar no resultado. Ficou claro, pessoal? Então, como é que fica a equação? 2x mais 400 é igual a 4x mais 200. Tempo para resolução? A questão 4, pessoal, é uma figura num plano cartesiano, né, no gráfico do plano cartesiano, e tem 2 retas que se interceptam. Olha, tem a reta aqui, a linha azul, ó, e a linha vermelha, tá? E elas se interceptam aqui, ó, no ponto P, certo? Aí tem o ponto B e tem o ponto A, que também faz parte da resolução do sistema de equação, tá? Isso aqui é um sistema de equação, porque eu tenho os valores de x e de y, eu tenho 2 retas, tá? Então, o que vocês têm que analisar aqui, ó? Observe as retas R e S. Então, as retas R e S, ó, a R é essa em vermelho e S é essa reta em azul. Aí pergunta, elas se interceptam no ponto P. O gráfico demonstra que tá querendo saber qual é o par ordenado que corresponde a esse ponto P aqui, ó. Tá? Então, aí vocês têm que localizar qual é a alternativa correta. Lembrando que, sempre quando eu for analisar um gráfico, no par ordenado, primeiro vem o valor de x e depois é o valor de y, tá? Então, a ordem aqui, ó, primeiro x, depois y. Primeiro x, depois y, tá? Primeiro x, depois y. E aí, vocês vão saber aqui o que esse gráfico está demonstrando aqui, tá? Através dessas alternativas aqui. Ok? É só olhar o par ordenado aí, na verdade, e ver se está tendo coerência com o gráfico. Tudo bem, pessoal? Consegue entender? Sim. Quer que eu fale o próximo, Lu? Sim, peraí, deixa eu parar a apresentação aqui. Tá. Quem gostaria de ler o próximo, por favor? Quem gostaria de ler o próximo exercício, que é o exercício 3? Não é 4, né, Lu? É o 4. Não, é o 5, desculpa. Não. É o 5. Você pode ler, por favor? Quem pode ler? Tá, eu leio. Leia aí, Pamela, por favor. Mateus pensou em 2 números. A soma entre esses números é 175. E a diferença entre eles é 43. Quais são os números em que Mateus pensou? Certo, beleza. Então, 2 números que somando dá 175 e que subtraindo, né, a diferença, já sabe, né, que a subtração dá 43. Bom, eu vou só começar aqui, porque eu acho que vocês poderão me dizer como eu posso escrever a primeira equação para representar um número sendo o x e o outro número sendo o y.
Como que eu faço para representar uma equação com a soma desses números igual a 175? O Leonardo já respondeu. Ótimo. Então, como que fica? Qual é a primeira equação? Leonardo respondeu como? Eu não consigo ver. X mais Y igual a 175. Isso. Que representa a soma dos dois números. X mais Y igual a 175. 175, isso aqui é a soma, certo? Um número mais o outro número igual a 175. E nós temos que representar uma outra equação para dizer a diferença. Como que fica? Ele respondeu x menos y igual a 43. 43 ou 48? Eu estou de óculos e não estou enxergando. A soma a diferença da 43. Isso, está aqui o sistema, certo, gente? Está aqui, ó, x mais y igual a 175, dois números que somados dá 175 e subtraindo dá 43. Bom, como nós temos um número positivo y aqui, ó, y positivo e y negativo na segunda equação, por quê? Um sistema e essas duas equações aqui no sistema, as duas equações estão relacionadas. O que significa isso? O mesmo valor de x da primeira é o mesmo valor da segunda. O mesmo valor do y da primeira é o mesmo valor da segunda, certo? É o mesmo número, que somado dá 175, e estes mesmos números subtraído dá 43. Bom, como nós falamos na semana retrasada, quando nós temos um número positivo e um negativo, o que a gente pode fazer? Isso aqui sempre é possível, nós somarmos as duas equações como se fosse o quê? Como se fosse uma conta, não é? Como se fosse uma conta, um número com outro número, não é? Aqui sendo o número x com outro número x, o número y com outro número y, a igualdade permanece, e os números aqui, né, a gente soma. Então, podemos sempre fazer isso, ó, x mais x, y mais menos y, que aqui vai cancelar, né, vai dar 0, igual 175 mais 43. Como que fica x mais x aqui? Vocês estão observando aqui, ó, x 2x. mais x. Ótimo, muito bem. Pamela, respondeu? Então, 2x. Não. Ana? Não, fui eu, Maria Giovana. Oi, Maria. Tá bom. Que bom. Não, também para me reconhecer a voz, né? Seria muito... Bom, y menos y dá quantos y? 0. 0y. Eu não preciso colocar 0y aqui, tá? Não preciso, porque dá 0. 175 mais 43, quem consegue me dizer? Quanto que dá? 218. Muito bem, parabéns. Olha só, nós já vamos... Quer ver que vai ter gente que já vai me falar o valor do x? Você percebe que a gente já consegue agora achar o valor do x? Por quê? Porque o y aqui, ó, cancelou. 2x é igual a 218. Mas eu não quero saber o valor de 2x, eu quero saber o valor de 1x, não é? Não é mesmo? O que eu faço para calcular o valor do x? De 1x. 218 dividido por 2 dá pra fazer de cabeça, né? Metade de 218 é o valor do x. Certo? Aí você sabendo o valor do x aqui, você não vai conseguir saber qual é o valor do y? Ó, vou dar uma palhinha aqui. O x é igual a quanto? 109. Muito bem. Se o x vale 109, você vem aqui no lugar do x, pode ser na primeira equação, na segunda equação, no lugar do x você vai colocar, né, 109 e vai fazer o resto. Porque eu quero saber o valor do y agora, o valor do x eu já sei. Eu já sei que o x vale 109. Eu sei que o x vale 109, então eu venho, pego esse valor do x em qualquer uma das equações, esse valor do x em qualquer uma das equações, substituo por quanto? Por 109, certo? Que é o valor do x, e aí eu vou encontrar o valor do y. Fazendo o quê? Operação inversa também. Certo? Então, assim, o y, agora, é possível calcular o valor dele. Por quê? Porque eu já tenho o valor do x. X é 109. Então, vai ficar y, né? 109 mais y igual a 75. O que você vai fazer com esse 175 aqui? Vai fazer a operação inversa, não é? Vai ficar y igual a 175 menos 109. Aí acha o valor do y. Certo? Achei o valor do x aqui, substitui em qualquer equação, pode ser nessa equação x mais y, a soma dando 175, ou nessa próxima equação aqui, em que a subtração está dando 43. Em qualquer uma, se você substituir o valor do y, você vai do x por 109, você encontra o valor do y. Tudo bem? Alguma dúvida? Precisa de mais ajuda? Vamos para a próxima, então? Quem cala, consente. Todos entenderam? Se alguém escrever no comentário, fala comigo, por favor.
A questão 6, mas que é muito fácil, né? Mas ainda tem gente que tem alguma duvidazinha. Marca a alternativa que representa corretamente os pares ordenados. O que são pares ordenados? É a localização de um ponto em relação aos eixos. Quais eixos? O eixo do X, o eixo do Y, certo? Aqui eu vou só mostrar rapidinho o GeoGebra. Consegue visualizar aqui? Olha aqui esse ponto. Não? Não? Não tá apresentando. Ah, tá. Tudo bem. Vou voltar. Agora começou. Vou apresentar de novo, tá? Só para mostrar aqui no GeoGebra, que eu já vou aproveitar, falar para a gente não perder muito tempo, aí eu vou falar daquelas equações representadas no plano cartesiano. Tudo bem, Lu? Eu já falo aqui? Tudo bem. Tá. Então, olha só, gente. Aqui eu tenho alguns pontos. Consegue visualizar o ponto A? O ponto A aqui, conseguem? Ó, o ponto A, ela tem o par ordenado 2, 3. Por quê? Em linha reta aqui, no X, no eixo da horizontal, é o número 2, tá? É o ponto aqui localizado no 2, e no Y é o 3. Então, o primeiro número entre parênteses, que a gente representa um ponto, a localização, o primeiro número é o número no X, e o segundo número é o número no Y. Tudo bem? Aqui, ó, no B, no X é o menos 2, que está à esquerda do zero, e no Y é o 2, né, que está acima aqui no eixo do Y, né, número 2. E quando nós temos um ponto em cima do próprio eixo, no caso aqui o ponto E, esse ponto E está em cima do eixo do Y. Logo, como ele está em cima do eixo do Y, a gente marca esse número 1 no Y, tá vendo? O primeiro número aqui seria o X. O segundo é o número 1 que está no Y. Quando a gente tem um ponto em cima do próprio eixo, o outro eixo, que no caso é o X, é 0. O contrário, a gente tem aqui no eixo do X, um ponto em cima do 3, qual que é o valor do Y? É 0. E a gente marca somente no X, o número 3, e o Y é 0. Porque se nós olharmos em linha reta, aqui, ó, o Y está aqui no cruzamento, é 0, tá? E aí, a gente tem também um outro... Opa, calma aí. Uma outra representação aqui, deixa eu colocar só, para ficar mais fácil. Vou colocar a grelha aqui. Tá tipo de grelha, só a linha principal da grelha aqui. Bom. Mostrando aqui, quando a gente tem, por exemplo, aquele sistema de equação, em que, por exemplo, ó, eu tenho dois números que a soma dá 3. Então, eu posso escrever essa situação em forma de expressão algébrica, que a gente escreve aqui do lado esquerdo, na entrada, tá? Ó, dois números que somados, ó, que ele já vai colocando aqui, ó. Eu escrevo o número x aqui, já vai mostrar uma reta aqui, x igual a, aqui no caso é x igual a y, mas não é. Eu quero colocar x mais y, a soma de dois números igual a, vou colocar igual a 4, tá? Igual a 4. Veja, em qualquer ponto dessa reta aqui, que foi desenhada aqui no plano cartesiano, em qualquer ponto que eu pegar essa reta, tem o x mais y igual a 4. Que esse ponto aqui, por exemplo, ó, vou mostrar aqui rapidinho. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto A, ó, o x é 2, o y é 2. 2 mais 2 é 4. Esse ponto aqui, ponto B, no x é 1, no y é 3. Por quê? 1 mais 3 também dá 4. Qualquer ponto que eu pegar nessa reta, ponto C aqui, ó, tá bem em cima do y, o x é 0, e o y é 4. 0 mais 4 dá 4. Então, eu tenho a representação dessa reta, dessa situação em que dois números, né, a soma dá 4, numa expressão algébrica, x mais y igual a 4. E na representação geométrica, nós temos uma reta em que em todos os pontos, nós temos o x mais o y igual a 4. É o padrão dessa reta aqui, tudo bem? Agora, se eu fizer, por exemplo, outra situação, em que eu falo assim, eu quero agora que me mostre uma outra reta que está relacionando com essa aqui. Por exemplo, eu tenho que esses dois números somados dá 4, e que se eu pegar esses mesmos números e subtrairmos, x menos y, os mesmos números, se eu subtrair, vai dar, deixa eu ver, 2, certo? Olha só, dois números que a soma dá 4 e a diferença dá 2. Vocês lembram como que a gente faz? Só bater no olho, como que a gente descobre quais são os números? Quem lembra?
Olha para esse ponto aqui, ó. Esse ponto de intersecção. Esse ponto A aqui. Quais Leonardo respondeu, Eliana, o Leonardo respondeu, vê onde as retas se cruzam. Isso, é exatamente isso, Leonardo. Com isso aí você vai responder, acho que 3, 4 questões, tá? Então, você bateu o olho aqui, ó. A representação desse problema. Qual o problema? Dois números que a soma, ó, a primeira equação aqui, ó, essa equação aqui, a soma dá 4, vou colocar aqui de outra cor. Não coloquei o ponto. A soma dá 4 é uma equação, certo? A subtração da 2 é outra equação, mas elas estão relacionadas. Para sabermos quais são esses números em que a soma vai dar 4 e a subtração, a diferença vai dar 2, a gente olha para esse pontinho aqui, que é o cruzamento. Nesse ponto aqui, eu tenho x igual a 3 e o y igual a 1. Logo, a solução desse problema é 3, 1, que já aparece aqui, ó, do lado esquerdo, no GeoGebra, já aparece aqui, ó, entre parênteses, né, para ordenado 3, 1, que é a solução. Ah, um número é 3 e o outro é 1. Por quê? 3 mais 1 dá 4 e 3 menos 1 dá 2. Tudo bem? Então, a gente pode relacionar essas duas equações, colocando aqui no GeoGebra, escrevendo na entrada aqui as duas equações, e no gráfico, né, a representação gráfica, o ponto de cruzamento é a solução do problema. Voltando lá, já falei... aí vocês conseguem aqui, né? A questão 6, né? Vocês já conseguem, né? Saber quais são, porque isso aqui é bem mais simples, né? Essa aqui, o ponto A, né? Tem o x igual a e o y igual a, né? Que vocês conseguem visualizar, né? Deixa eu só falar do próximo aqui, Lu, que eu já... Sim, é continuação, pode falar, sem problema. Tá bom, gente? Então, aqui, ó, a 7, que eu falei para vocês, né? A 7. Qual destes gráficos aqui representa graficamente essa equação x mais y igual a 3? Qual é o gráfico em que dois números somados, o x e o y, vai dar 3? Bom, dá para você analisar também olhando os pontos que estão aqui nessa reta. O primeiro ponto aqui a visualizar, ó, não dá para, talvez não dê para visualizar direito, mas você tem o primeiro espaço que é o número 1, depois número 2, número 3, aqui para cima no y, ó, número 1, número 2, número 3. Então, eu tenho... Uma das formas da gente visualizar é a gente vai olhar onde a reta cruza o eixo do y e onde a reta cruza o eixo do x, certo? E aí a gente vai ter o x e o y, não vai? Esse ponto aqui, onde a reta cruza o eixo do y, o x vale quanto? Vou pegar aqui embaixo. Ó, o gráfico C, eu tenho aqui, ó, um gráfico em que a reta está cruzando o eixo do y no 1, 2, 3, 4, no 4, certo? Então, nesse ponto aqui, que pertence a essa reta, o x vale 0 e o y vale 4, não é? 0 mais 4, quanto que é? 0 mais 4 não é 4? Vale isso aqui? X mais y igual a 3, então não pode ser esse. Porque lá está marcando um ponto 0, 4, e 0 mais 4 não é 4. Tudo bem? E aqui, esse gráfico do item D é uma reta em que, quando x for 0, y é 0. Tá vendo que está passando aqui, ó, bem no cruzamento, 0, 0? Então, eu tenho aqui esse ponto 0, 0. Pode ser esse? Poderia analisar qualquer outro ponto, mas se a gente analisar o ponto que cruza o eixo, os eixos, fica mais fácil, tá? Aí você analisa. Você pega qualquer ponto, e você vai ver se esses dois pontos, o x mais o y, vai dar 3. Tudo bem? Precisa mostrar lá no GeoGebra? Não, né? Ó, aqui, ó. Mostrar só a primeira reta aqui, ó. Essa aqui é x mais y igual a 4. Por que que eu sei? Ó, mesmo sem saber, eu olhasse aqui, ó, eu pegasse aqui no 0, aqui onde a reta cruza o eixo do x. Aqui o x é 4 e o y é 0. E eu sei que 0 mais 4 é 4. Se eu pegar em qualquer ponto aqui, também vai acontecer a mesma coisa. Você vai olhar onde você vai encontrar x mais y igual a 3, tá? Nesse formulário, nessa questão 7. Tudo bem? Silêncio. Olha esse aqui que eu falei, ó, que já dá para resolver também. Questão 8. Observe a figura abaixo que representa graficamente o sistema de equações, né?
E a solução deste problema, a soma de dois números x e y, resulta em 8. E a diferença entre eles é 4, tá? Somando dá 8 e a diferença entre eles dá 4. Quais são estes números? A gente poderia resolver pela soma, pela substituição, resolver a equação, mas se já tem o gráfico aqui, é só bater o olho, né? É só olhar o ponto A e você vai descobrir qual é o valor x e qual é o valor y, tá? Tudo bem? Para ordenado? E aí acaba, né? Porque aqui nós já falamos no início, né? Mas eu vou reforçar aqui. Quer falar mais alguma coisa aí, Lu? Desculpa, eu acabei falando os últimos. Não, eu só quero avisar eles que eu coloquei a lista de presença e teve alguém que pediu para colocar o link de novo dessa atividade, eu coloquei o link. Tá. Mas pode dar continuidade aí, para mim não ter que abrir, se você fechar, eu abrir. Tá bom. Bom, gente, essas duas últimas aqui, nós falamos no início, né, que coloquei o videozinho lá, que no vídeo, o que acontece? A gente não consegue formar um triângulo, né, naquele exemplo lá, a gente não consegue formar um triângulo em que um lado tem a mesma medida da soma dos outros dois, não foi isso? Né? Por exemplo, se eu tiver um lado igual a 4 e outros dois lados igual a 2 e 2, eu não consigo formar, porque 2 mais 2 também vai dar 4. Então, eu só consigo formar triângulo quando tem essa condição, ó. A condição de existência de um triângulo, vou ler aqui, ó, é que em qualquer triângulo, um dos lados sempre tem medida menor do que a soma dos outros dois. Se pegar qualquer um dos lados, tem que ser uma medida menor do que a soma dos outros dois lados. Então, aqui você vai analisar a figura do triângulo abaixo com essas respectivas medidas para você saber qual é a resposta correta. Então, aqui eu tenho um lado medindo 3, outro lado medindo 4. Primeiro item. Esse lado B aqui que falta colocar a medida, pode ser 7? Ó, 3 mais 4 dá 7. Aqui, nesse lado maior, pode ser 7? O item, né, o segundo item aqui. A medida do lado B tem que ser um número menor que 7. A medida do lado B pode ser um número maior que 7? A medida do lado B pode ser qualquer valor diferente de 7? E a última aqui, ó, mostra que Marcos está tentando formar um triângulo com um lado medindo 8 centímetros, né, como está mostrando aqui, e os outros dois medem 4,5 e 4,5, certo? É um triângulo isósceles, né, que tem dois lados de mesma medida. Você acha que ele vai conseguir? Ele vai conseguir fechar aqui o triângulo? Não é? Tem 8, 4,5 e 4,5. O que você tem que fazer para analisar? Não? Se alguém colocar aí, você me avisa, Lu. Tá, ninguém colocou nada. Uma forma de saber é somar dois lados, pra gente, porque o lado maior aqui é 8. Então, se eu pego o lado maior e comparo com a soma dos outros dois lados, eu já vou saber se sim ou não. Não é isso? Ó, 4,5 mais 4,5, dá quanto? Dá 9, né? Eu tenho dois lados que a soma dá 9, e o outro lado, que é o lado maior, dá 8. Aí você vai ver se sim, se não e por quê, tá? Tem alguém com alguma dúvida nesse tipo de resolução dos triângulos? Voltando, ó. Qualquer um dos lados tem que ter uma medida que dá um número menor do que a soma dos outros dois. Qualquer um lado tem que ter uma medida menor do que a soma dos outros dois. E aí acaba, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, fale agora, ou fale agora. Mas, se tiver... Eu já terminei o formulário, tá, professora? E não tem nenhuma dúvida. Ah, não entendi. Pamela, fala de novo. Eu já terminei o formulário e não tem nenhuma dúvida. Ah, que ótimo. Então tá ótimo. Outras pessoas também. Oi? Das outras também? É, no chat tá mostrando. Ah, tá. Assina a lista de presença, Pamela. Fernando, Roger, a Pamela. Oi? Assina a lista de presença. Já assinei. Ah, então tá bom. Então tá, pessoal. Quem tiver alguma dúvida pode ficar. Quem não tiver, é só assinar a lista de presença, tá? E pode sair. A gente vai se falando aí. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, aí quem tem meu WhatsApp, né, que tá nos grupos, ou manda mensagem nos comentários lá que a gente vai responder, na medida do possível. E agora começou todo mundo mandando atividade, né, Lu? Resolveram mandar, os que tinham desaparecido resolveu aparecer, que bom, né? Beijo. Menos mal, Tchau, né? Pro. Beijo, tchau. Tchau, Beijo, Raul. gente, ó. Beijão, Tchau. com saudade. Boa semana pra Com Deus, tá?